Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação. Olá, bom dia. É sábado e são 10h10. Estamos de volta para o rigor da grande informação. Uma análise conduzida pela OMS em dados de 80 países do mundo descobriu que em todo o mundo quase 30% de todas as mulheres que estiveram num relacionamento sofreram violência física e ou sexual por parte do seu parceiro. Em Angola, segundo o estudo do Instituto Nacional de Estatística, 31,7% da população feminina com idade entre os 15 e os 49 anos afirma ter sido vítima de violência doméstica em algum momento da sua vida. E um dia, estes números das notícias batem à nossa porta e sentam-se à nossa mesa. Agora é de Semedo, nossa colega de trabalho na Rádio Nacional de Angola, foi a enterrar ontem vítima de violência doméstica. Hoje recebi flores. Não é como aniversário ou nenhum outro dia especial. Tivemos a nossa primeira discussão ontem à noite e ele me disse coisas cruéis que me ofenderam de verdade. Mas sei que ele está arrependido. E não as disse a sério porque ele hoje me enviou flores e não é o nosso aniversário ou nenhum outro dia especial. Ontem ele atirou-me contra a parede e começou a asfixiar-me. Parecia um pesadelo. Mas dos pesadelos acordamos e sabemos que não são reais. Hoje acordei cheia de dores e com golpes em todos os lados. Mas sei que ele está arrependido. Porque me enviou flores hoje e não é o dia dos namorados ou nenhum outro dia especial. Ontem à noite bateu-me e ameaçou matar-me. Nem a maquiagem ou as mangas compridas poderiam ocultar os cortes e golpes que me ocasionou desta vez. Não pude ir ao emprego hoje porque não queria que percebessem. Mas eu sei que ele está arrependido, porque ele me enviou flores hoje. E não era o dia das mães ou nenhum outro dia especial. Ontem à noite ele voltou a bater-me. Mas desta vez foi muito pior. Se conseguir deixá-lo, o que eu vou fazer? Como poderei sozinha manter os meus filhos? O que vai acontecer se faltar dinheiro? Tenho tanto medo dele, mas dependo tanto dele que tenho medo de o deixar. Mas eu sei que ele está arrependido, porque ele me enviou flores hoje. Hoje é um dia muito especial. É o dia do meu funeral. Ontem finalmente conseguiu matar-me. Bateu-me até eu morrer. Se ao menos eu tivesse tido a coragem e a força para o deixar, se tivesse pedido ajuda profissional, hoje não teria recebido flores. Cansei de ficar a esperar, ver-te bêbado a entrar, guardar-te à mesa, não falar, para não magoar, viver enfim a vida, mas sem lutar, ter raiva, chorar e pensar, amanhã está tudo bem, querer que tu me telefonasses só para dizer, amor, eu chego tarde, mentindo até. Eu vou viver minha vida, já não te amo mais. Foi bonito, mas acabou.
Passei para lá das coisas banais. Eu sou mulher de muito mais. Eu vou viver minha vida, já não te amo mais. Foi bonito, mas acabou. Passei para lá das coisas banais. Eu sou mulher de muito mais. Compreender, foram anos só para mim. Sofrer, amar, tentar forçar para conseguir fazer-te ver que tudo estava ruim. Eu vou viver minha vida, já não te amo mais. Foi bonito, mas acabou. Passei para lá das coisas banais. Eu sou mulher de muito mais. Eu vou viver minha vida, já não te amo mais. Foi bonito, mas acabou. Passei para lá das coisas banais. Eu sou mulher de muito mais. Eu sou mulher de muito mais. Eu sou mulher de muito mais. Sábado às 10h10, as grandes questões. É uma grande questão realmente. É preciso pensarmos que além da alta corrupção, há aquela corrupção que é feita mesmo ao nível mais baixo. A burla tailandesa constitui, sim senhora, uma grande questão. No passado tínhamos aquela cultura de pessoas intocáveis. Todo que é cidadão está sujeito à lei. Muita corrupção. Considero uma doença enorme porque afeta de forma significativa a economia de um determinado país. A grande questão é a democracia e a construção de um Estado de Direito. Sábado às 10h10, o grande debate numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. No resumo da semana começamos em autoconsumo. O Sindicato dos Jornalistas Angolanos vai apresentar na segunda-feira um caderno reivindicativo aos conselhos de administração da RNA e da TPA. Os dois conselhos de administração já se manifestaram publicamente disponíveis a negociar. O clima no país é incontornável num resumo desta semana. No Namibe há seca, mas no resto do país chove sem parar. Em Luanda choveu cerca de 15 horas seguidas, com todas as consequências que isso implica numa cidade com mais de 6 milhões de pessoas. No Bungo, no Ige, 10 casas e uma igreja desabaram por causa das chuvas. No Bié chove todos os dias. Os bombeiros devem estar agora a fazer um resumo. Benguela choveu imenso. A equipa de reportagem de Benguela está também a constatar os danos e os bombeiros vão fazer também um resumo. Malange choveu muito anteontem, mas os serviços de bombeiros confirmaram já que não há casos de estragos provocados pelas chuvas. Na Lunda Norte, Lunda Sul e no Mochico faz parte. Chove muito sempre nesta altura do ano. Não se conhecem até este momento consequências mais graves. Portanto, Lunda Sul já referimos, um pouco pelo país. Estes são os assuntos do clima em tempo de chuva. Da semana vêm ainda as notícias do setor da saúde e da educação. Na saúde, a problemática em torno do caso da Angomédica. E na educação, o anúncio de que o Ministério vai produzir mais de 10 milhões de livros para o ensino da primeira à sexta classes. Atenção, os livros produzidos pelo Ministério da Educação são gratuitos.
O Ministério da Educação vai também realizar um concurso público em julho para a admissão de novos professores. A exigência na qualidade mantém-se, esta é pelo menos a promessa que nos foi feita. A mesma exigência, a na qualidade, é posta na segunda chamada para o acesso ao ensino superior nas universidades públicas. As provas ainda estão a decorrer. Tivemos a plenária da Assembleia Nacional, que aprovou a Conta Geral do Estado de 2016. Tivemos a paragem do comboio na linha Luena-Cuito, que causou graves transtornos, mas o comboio já voltou aos carris e segue viagem. E as grandes manchetes fizeram-se com o repatriamento de capitais, a burla tailandesa, o combate à corrupção e os casos em tribunal. O Ministério do Interior veio a público pedir desculpas ao deputado Manuel Rabelais pelo equívoco que o impediu de sair do país. E o advogado de defesa do deputado Higino Carneiro veio a público desmentir que o general tenha feito quaisquer declarações sobre o processo eleitoral em Angola. Temos ainda a grande entrevista que a Diretora Nacional de Prevenção e Combate à Corrupção concedeu à ANGOP e que fechou esta semana informativa. Inocência de Brito disse que a PGR tem mais de 600 processos em investigação. Em Benguela, a antiga administradora da Baía Farta já foi posta em liberdade. O caso do antigo presidente do Fundo Soberano vai a tribunal nos próximos 10 dias. O processo de Carlos Panzo, que exerceu por um curtíssimo espaço de tempo o cargo de secretário do PR para os assuntos económicos, está agora em instrução preparatória e já foi remetida à DNIAP para posterior tramitação. Isabel dos Santos vai ser intimada pela terceira vez para prestar declarações sobre atos de gestão na Sonangol. Estão também sob investigação altos funcionários do Mirex e antigos gestores de órgãos da comunicação social pública estão também sob investigação após denúncia do Ministério de Tutela. Hoje é 23 de fevereiro e a Venezuela está ao rubro. Ontem, na fronteira com o Brasil, houve um incidente que causou 2 mortos e vários feridos, enquanto na fronteira com a Colômbia houve um concerto musical de apoio ao autoproclamado presidente Juan Guaidó. O exército venezuelano reforçou as barricadas nas vias de acesso à Colômbia e ao Brasil. O dia de hoje é decisivo porque termina o prazo concedido ao exército venezuelano para a abertura das fronteiras, sob pena de a comunidade internacional agir. Assim anda o mundo e nós, neste sábado às 10h10, vamos sentar-nos a debater a longa caminhada da consolidação da nossa democracia e das relações institucionais que se estabelecem e se definem à luz da Constituição. Vamos lançar agora os dados procurando definir conceitos. Justino Mabeia. Bom dia. Ana Maria, município do Porto Ambuim. A avaliação que eu faço da PGR é positiva, porque a PGR é um órgão autônomo. Investidores que vieram no nosso país não vão aceitar ficar por muito tempo onde a justiça não se faz sentir. Alberto Josias, província da Huila. A Procuradoria-Geral da República, tal como outros órgãos e até organismos do Estado angolano, são munidos de lei. Quer dizer, a sua atuação é com base na lei. Edna Jonas, a PGR está a trabalhar muito bem, visto que uma das suas principais funções é visar a legalidade dentro do nosso país. José Jamba Sampaio. Em certas situações, o Parlamento se calhar sente-se um bocadinho limitado quando saber que há um processo que está ligado à Procuradoria-Geral da República. Sou Antônio Manuel da Silva, falo a partir de Sumbe, província de Kwanza Sul. Relativamente ao trabalho da Procuradoria-Geral da República, tem-se visto atualmente pessoas com poder, com alto poder político, a levarem a julgamento. Os 3 poderes, o Executivo, Legislativo e Judiciário, que compõem o Estado democrático e de direito, coexistem respeitando a esfera de ação de cada um deles. Segundo o docente universitário Nascimento Tete, na Huila, a ideia da separação de poderes entre os órgãos de soberania é a de evitar que o poder esteja concentrado num único órgão. Entretanto, Nascimento Tete assegura que, na interação entre os diferentes poderes, se um órgão de soberania sentir que a sua área de competência está a ser violada, pode recorrer ao Tribunal Constitucional. Os órgãos funcionais, os órgãos soberanos devem respeitar a separação de poderes. E quando isto acontece, a interferência do poder na esfera de competência do outro órgão, o órgão que sentir lesado pode, portanto, recorrer ao Tribunal Constitucional no sentido de fiscalizar a atuação desse órgão, com base na violação do princípio da separação de poderes.
com a transição política ainda em curso, o país registra uma dinâmica na interação entre os três órgãos de soberania que, em alguns casos, precisam de esclarecimentos adicionais. Por exemplo, o jurista André Eduardo, no AMBO, lembrou-se da recente ação da Procuradoria-Geral da República visando 2 deputados da Assembleia Nacional para reiterar que a lei permite que um deputado seja constituído arguido mesmo gozando de imunidade parlamentar. É preciso sabermos o que significa arguido. Arguido é toda pessoa suspeita ou que esteja a ser investigado por causa de qualquer situação. Nessa altura, enquanto estiverem a ocorrer as suspeitas, o Procurador-Geral pode constituir arguido qualquer pessoa, mesmo que goze de imunidades. É o caso, por exemplo, dos deputados. E em relação aos processos que envolvem os 2 deputados do grupo parlamentar do MPLA, Luís Giebo, da Sociedade Civil em Cabinda, sugere que a Procuradoria-Geral da República seja transparente e honesta, porque, como disse, existe a ideia de que o assunto não vai dar em nada. Temos que apelar mesmo a alguma honestidade dentro deste processo, porque a não ser assim o cidadão voltará a ter aquela ideia de que as instituições, por mais esforço que fazem, ficará sempre a ideia de que vai dar no mesmo. Portanto, é mais um daqueles assuntos que depois cai em água morta e que ninguém mais toca no assunto e que todos saem impunes. O analista político Osvaldo Mboco fala da necessidade dos órgãos de soberania atuarem em harmonia. Para o efeito, segundo Osvaldo Mboco, os 3 poderes devem manter funcional um canal de comunicação e, assim, evitar eventuais incidentes. É fundamental que as instituições trabalhem de forma harmônica para se evitar constrangimentos de todas as ações que visa dar continuidade ao processo que está a ser levado a cabo em sede do próprio país. O canal de comunicação entre essas 2 instituições poderia ser mais estreita, atendendo mesmo à necessidade de interagirem cada vez mais sobre esses aspectos, sobre essas questões, porque poderá criar constrangimentos quando incidentes desta natureza decorrem em sede mesmo das instituições. Os direitos constitucionais, interação entre os 3 poderes e os cenários próprios de uma fase de transição política. Enfim, a democracia. Em detalhe, é a grande questão para o debate neste sábado às 10h10. Consolidar uma democracia é uma fase, é um processo que é preciso seguir passo a passo. E é um processo que é preciso também debater. Vamos fazer já o enquadramento do nosso debate com Januel Gonçalves. O direito constitucional é, historicamente, uma das disciplinas mais recentes no estudo do direito. Isto porque as próprias constituições são, historicamente, um instrumento recente. São um produto de movimentos populares, de movimentos intelectuais ou de grandes articulações políticas para limitar os poderes absolutos e até para acabar com eles em seguida. Foi em 2 fases que as coisas se passaram. E assim as constituições, aliás, evoluíram nessas fases. Hoje elas são muito mais completas do que eram, por exemplo, no final do século XVIII e começo do XIX. Hoje ainda há países que ou não têm constituições, ou as constituições são de tal forma sumárias que realmente os poderes pessoais, as ditaduras, ainda continuam a funcionar. Mas o mais comum é existirem constituições até relativamente bem elaboradas, mas não serem respeitadas. Daí a necessidade de tribunais constitucionais e a necessidade, então, de grandes especialistas para trabalhar com as constituições a 2 níveis. A sua elaboração, a sua aplicação, e a sua aplicação significa a sua monitorização. É uma área muito especializada, é uma área que deve realmente dar lugar a muitos debates e muita atenção entre especialistas. Quando eu digo debates entre especialistas, não implica que a sociedade não opine, mas é importante observar determinados aspectos técnicos que têm que ser muito bem estudados. E estes debates, então, aí sim, têm que ser muito transparentes e muito difundidos. A sociedade inteira tem necessidade de saber como é que se elabora uma Constituição, como é que se defende legalmente uma Constituição. É claro que tudo isto chama então a atenção para a Constituição como um elemento central da democracia.
Não é, como muita gente diz, a mãe de todas as leis, porque antes das Constituições já existiam leis, mas é o elemento central, o elemento jurídico central de ordenamento da vida em democracia. Este é um ponto fundamental, mas a democracia não tem só esse aspecto. A democracia exige uma base material. Este ponto também tem sido muito estudado. Inclusive, há trabalhos muito importantes sobre a base material das várias democracias nos diversos estágios de desenvolvimento das respectivas sociedades. Um trabalho que tem sido feito por estudiosos da política, da economia, da história e até do próprio direito. Uma democracia com muitos problemas de afirmação material, portanto, onde o progresso material é muito lento, onde os seus efeitos custam muito a ser difundidos, é uma democracia ameaçada. É até uma democracia que começa a perder interesse para aqueles que deviam beneficiar dela. Ou seja, que um regime democrático tem que ter regras muito claras, que sejam muito bem protegidas, mas ao mesmo tempo tem que ter um dispositivo governamental que seja capaz de, primeiro, promover progresso técnico, progresso científico e saber difundir socialmente esses efeitos. É isso que é fundamental considerar, estes dois aspectos, e são estes dois aspectos, então, que estarão hoje em debate aqui. É exatamente isso que vamos tentar fazer, contribuir para o debate, debater a relação entre as diferentes instituições num Estado democrático de direito. São nossos convidados o Nelson Domingos António, que é professor doutor em Ciências Políticas. Muito bom dia e seja muito bem-vindo. O jurista Inglês Pinto. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, ouvintes da Rádio Nacional de Angola. Temos também connosco o jurista e presidente da Associação Mãos Livres, Salvador Freire. Bom dia, seja bem-vindo. Mas antes dos convidados, nós temos, por excelência, o espaço daqueles que estão connosco todos os dias, para opinar, para construir, para criticar, para colocar questões. Os nossos ouvintes já de seguida, através dos números 927 780 879 941 580457. Façam favor de telefonar, de dar as vossas opiniões, afinal, o que significa este caminho para a democracia e o que é que significa esta consolidação de um Estado de Direito que tem diferentes intervenientes e diferentes poderes que têm que se relacionar. À vossa disposição. Olá, José Filipe, bom dia. Está a ligar-nos da Funda. Faça favor de dizer. Bom dia, sim. Bom dia, Zé Filipe. Ok. Antes de tudo, agradecer mais uma vez o ensejo que me foi fatível na melhor casa de rádio do país e agradecer também os rutilantes convidados que lá se encontram no estúdio. Indo ao tema, o tema é tão avultado. Angola, fala-se da democracia, fala-se tanto da democracia. Mas eu, como José Filipe, eu não vejo bem esta própria democracia, porque a própria democracia cá em Angola não está a se fazer sentir, porque há muitas querelas no povo angolano. A querela é demais. Há quem comete e não é punido. E há quem não cometeu, está a ser punido. Então gostaria aguir o mesmo governo angolano que substancie mais nesta própria democracia, porque só cá na minha área, eu sou da comuna da Funda, município de Cacoaco, o bairro é Quilunda. E eu cá só no meu bairro Quilunda não há democracia, porque onde há democracia, se existe 3 partidos de libertação neste país, que é o MPLA, FNLA e a UNITA, então qualquer um que faz parte nesta Angola, então deve fazer também parte a qualquer partido existente cá em Angola. Mas o que eu vejo aqui na minha área, Quilunda, não. É só o MPLA. Isto já não. Porque basta alguém colocar o símbolo de um partido diferente, exceptuando o MPLA, ali é problema. Só se hoje metemos todo sábado, segundo a regra do partido Galo Negro, então todos os sábados é a montagem de mesa cá na própria nossa área, Quilunda. E havia uma vez que o MPLA, sabendo muito bem que os outros estão na sua atividade,
o MPLA sempre ficam ali a fazer de baixo para cima com os seus símbolos do MPLA. Isso já não é bom, porque eles têm provocado para ver que quando os outros vão à luta e eles venham à tona dizer está ali os homens que não querem a democracia, estão falar da democracia e quanto não estão a cumprir, e quanto que são eles que embebedam os jovens para que venham abusar os outros, para ver que os outros vão se revoltar contra eles. Então, o apelo que eu deixo mesmo é para o governo consubstanciar mais esta própria democracia. Ainda tem um ditado que diz que keep good man campaign and you shall be off the number. Isso é em inglês e em português significa que acompanha os bons e amanhã serás um deles. Meu governo acompanha os bons governos deste mundo. Para mim, é tudo. Obrigado, José Filipe. Faz parte do caminho da democracia a aceitação recíproca. O Florindo Janguelo liga-nos do Bié. Está a chover há 3 dias aí, não é, Florindo? Florindo Janguelo? Alô? Caiu a chamada. Se calhar foi da chuva. Florindo Janguelo é já um ouvinte habitual do sábado às 10h10 e uma presença também frequente. Ligava-nos a partir do Bié. Na verdade é do Andulo que nos costuma ligar, se não estou em erro. Joaquim Venâncio, bom dia, seja bem-vindo. Vamos a Benguela agora. Muito bom dia. Seja muito bem-vindo. E os nossos convidados, um abraço. É o seguinte, é sobre o tema. Acho que estamos a tentar melhorar um pouco. Mas é o seguinte, nós sempre falamos da democracia. As próprias instituições do Estado não dão exemplo. O exemplo aí a Rádio Nacional, que sempre convidam as mesmas pessoas que só defendem os viciados, os bolsos e o partido. Aqueles que falam, que defendem os angolanos, vocês não lhes convidam. Há senhores aí que estão conhecidos como sou cliente mesmo da Rádio Nacional. Sempre são os mesmos que não defendem nada dos angolanos. Temos aí a doutora Encarnação, o João Paulo Ganga, o doutor Héctor. Nunca lhes convidaram, mas são os que defendem os angolanos. E para terminar, eu gostaria que os nossos convidados, já que só são eles, considera-se tipo como se fosse casa deles, e desse mesmo resposta ao porquê essas questões, porquê que só são eles. Muito obrigado. Obrigada a nós, Joaquim Venâncio. Vamos agora ao Kwanza Sul. Sebem Freitas, seja muito bem-vindo. Nós anotamos a sua preocupação, Joaquim Venâncio, em relação à diversificação dos convidados. Sebem Freitas, bom dia, bem-vindo. Sim, bom dia. Faça favor de dizer. Certo, o Sumba também com chuva, está lamacento, mas é a vida, é a época chuvosa. Bem, quanto ao tema, eu começo a dizer o seguinte: nós falamos muito da democracia em Angola. Mas a democracia deve se refletir na prática, na melhoria das condições dos cidadãos e, sobretudo, no cumprimento daquilo que está plasmado na nossa Constituição da República, que é aquela de 2010, que vigora até hoje. Se olharmos para o artigo número 2 e 3 desta mesma Constituição, está lá tudo, mas não se cumprem. E falamos sempre na televisão, nas rádios, nos jornais, de boca cheia em democracia. Não há separação de poderes, primeira coisa. O presidente da República, que a Constituição lhe atribui uma série de competências, que às vezes também considera um excesso, é o mesmo que nomeia os presidentes dos tribunais de conta, o Supremo, Tribunal Constitucional, enfim. E se não bastasse, numa democracia, o poder está no povo, mas em Angola há uma inversão. O poder está no governo, ou seja, o governo é patrão do povo, seria o contrário. O próprio parlamento não defende aquilo que as necessidades, os interesses dos angolanos. O nosso parlamento está completamente desequilibrado. De 150 para 50 e tal deputados, que boa parte dos deputados, na sua maioria na nossa Assembleia Nacional, no momento das discussões dos assuntos, não dizem absolutamente nada, mas quando chega a hora de levantar as mãos, todos eles acordaram. Quer dizer, nós temos aqui um problema. E se não bastasse, fala-se em combate à corrupção. Nós temos aqui um caso
Manuel Rabelais, Augusto Tomás, José Filomeno dos Santos. Esses homens me parece uma simulação. A PGR, o SIC e outros órgãos estão me fazendo uma peça de teatro ali, que eu não consigo entender. Como é que o Ministério do Interior vem pedir desculpa ao Manuel Rabelais, houve um erro, enfim, mas quando fala-se de cidadão comum, os gatunos de botija de gás, não é esse erro. Por que há sempre uma desculpa, há sempre um teatro, quando fala-se de crimes praticados por elementos ligados ao aparelho de Estado, os ministros? Há sempre uma desculpa da PGR. Por que assim? É assim que vamos? Isso é democracia? Por favor, os convidados, falem a verdade. Nós estamos atentos. Obrigado. Agradecemos nós, Sebem Freitas. Vamos agora a Benguela, Eládio Fina. Bom dia. Bom dia. Faça o favor de dizer, seja bem-vindo. Olha, obrigado pela oportunidade e parabéns pelo tema, mais uma vez muito interessante. Os meus cumprimentos também aos convidados. Democracia. Olha, falar sobre a democracia em Angola, penso que ainda é muito trabalhoso. Por quê? Porque a nossa democracia, a meu ver, é ainda uma criança, é ainda um bebê, um recém-nascido, a meu ver. Porque já devíamos ter começado há muitos anos, hoje já deveríamos estar robustos, mas infelizmente não podemos estar por uma série de fatores que todos nós conhecemos e não importa estar agora a enumerar. Mas o facto é que nós ainda estamos miúdos, estamos ainda crianças em termos de democracia, do exercício da democracia. Eu acho que eu vejo isso de forma transversal. Vejo democracia na perspectiva das instituições, na perspectiva de nós cidadãos. No primeiro caso, das instituições, o que nós vemos é um total desconhecimento dos aspectos inerentes à democracia, porque a democracia pressupõe o quê? Um Estado de Direito, e isso implica em que as pessoas tenham direitos. Quando nós vamos às instituições, o que nós vemos constantemente são direitos de pessoas, direitos dos cidadãos a serem constantemente atropelados por pessoas que pouco ou nada compreendem sobre Estado de Direito, o que acaba implicando também em democracia. Ou seja, quando nós começamos a praticar a democracia, como o ouvinte anterior disse bem, a democracia nota-se na prática. Quando nós partimos para o campo prático da democracia, nós vemos muitos problemas nas instituições. E isso acaba também propiciando um pouquinho o outro problema que nós temos, que é a questão da corrupção e outras coisas. Por quê? Porque nas instituições existem muitos processos, mas processos longos e às vezes processos estranhos, que acabam inibindo qualquer cidadão, qualquer um que vá a uma instituição, por exemplo, para emitir um documento. Ou seja, o que a pessoa chegando a determinada instituição, chega e encontra uma fila enorme de processos administrativos que tem que cumprir, que acabam impedindo um pouquinho, desmotivando a pessoa que continue. Qual tem sido a solução para muita gente ir atrás de outras pessoas? Enfim, penso que isso é um aspecto de quando a democracia não é na prática exercitada. Por outro lado, no lado de nós cidadãos, permita-me chamar cidadãos comuns, eu acho que nós temos feito uma tremenda confusão sobre o que é democracia e o que não é. Nós ainda não estamos educados sobre o que é de facto democracia, porque o que nós vemos muitas vezes é uma aberração, porque alguém, quando não lhe é permitido ofender determinada pessoa, falar ofensivamente sobre determinada pessoa, seja a pessoa politicamente exposta ou não, quando alguém não lhe é permitido que fale ofensivamente, agressivamente sobre determinada pessoa, já entende que não há democracia no país. Logo, a minha consequência, a minha... Eládio, olha a democracia para o ouvinte que se segue. Como? Olha a democracia para o ouvinte que se segue. Obrigado. Então deixa-me parar por aqui, para que de facto eu também tente exercitar a democracia. Obrigado e bom dia, até a próxima. Obrigada, Eládio Fina. Nós fazemos sempre este pedido e depois não temos coragem de interromper os ouvintes porque achamos pouco elegante. Atenção, há alguém que fica em linha e que está a gastar saldo. Nelson Manuel, obrigada por ter esperado. É do Quando Cubango que nos liga. Seja bem-vindo. Sim, muito bom dia. Então diga lá a sua opinião, faça favor. Bem, primeiro saudar os convidados que se encontram na estação da rádio e dando procedimento, ler aqui o artigo
2 da Constituição da República, que diz Estado Democrático de Direito. A República de Angola é um Estado democrático de direito que tem como fundamentos a soberania popular, o primado da Constituição e da lei, a separação de poderes, interdependência de funções, a unidade nacional, o pluralismo de expressão e de organização política e a democracia representativa e participativa. O que constatamos aqui é os processos. É necessário, de alguma forma, que se ponha em prática. Se não se pôr em prática, então nós vamos aqui perceber que escrevemos tantas coisas na Constituição e não estamos a perceber essas próprias coisas. Se estamos a perceber o que nós descrevemos na Constituição, então temos que pôr em prática. Nós não queremos esses processos demorados. Nós também queremos ver que o fulano de tal foi condenado segundo aquilo que ele era arguído. É isto que nós queremos ver. Esta é a minha contribuição. Uma contribuição que nós agradecemos muito, Nelson Manuel. Está a chover muito no Quando Cubango? Bem, para ser sincero, Quando Cubango já há uma semana que não se constata chuva por cá. Há muito sol. Vamos começar a ter o efeito oposto, que é o da seca. Júlia, bom dia, seja bem-vinda. Está a ligar-nos do Kwanza Sul. Como está? Estou bem, graças a Deus. Então dê-nos lá a sua opinião. Ok. Falando concretamente da democracia, a democracia é uma ciência que estuda... Já é a segunda vez que a chamada da Júlia cai. A dona Júlia Matias, que nos liga do Kwanza Sul, pela segunda vez fica pendurada e não consegue entrar em antena. Ainda por cima, é a única senhora que costuma ligar. Lunda Sul, Filipe Augusto, bom dia. Viva, muito bom dia. Bom dia para si, bom dia para todos os nossos convidados no estúdio, bom dia a todos os ouvintes. De facto, a falar da democracia, nós podemos perceber que nós ainda, o nosso país é meio embrionário naquilo que é a democracia. Mas isso pode ser muito bem naquilo que é a democracia. Nós estamos a ouvi-lo muito mal, Filipe. Está a ouvir muito mal? Agora está melhor. Agora está melhor? Está sim, faça favor de dizer. Obrigado. Estava a dizer que a democracia do nosso país ainda é embrionária. Ainda nós não podemos, não estamos ainda contando nos sentir que 70% ou 80% da democracia do nosso país não se faz sentir. Eu sou da opinião de que todos nós, a sociedade no geral, as entidades governamentais, o país no geral, precisamos contribuir para aquilo que é a democracia que pretendemos para o nosso país. Porque nós olhamos muito para os exemplos dos países já democráticos há muitos anos e queremos exemplificar com o nosso país. O nosso país ainda tem 45 anos de independência e nós queremos nos exemplificar com países que já estão há 400, há 300, há 500 anos de independência, que é muito diferente. A democracia nesses países já é algo do dia a dia, todo mundo vive a democracia, sabe o que pode, o que não pode, tem os seus direitos e os seus deveres. E que para o nosso país é diferente. Nós precisamos ir evoluindo por uma questão de tempo. Não é porque é de um dia para o outro, em 1, em 2, ou em 30 anos. Nós realizamos 2 eleições e há países que já realizaram mais de 10, 15, 20 eleições, que é muito diferente. Então é preciso nós olharmos para aquilo que é o conceito da democracia, para aquilo que nós queremos da própria democracia a nível do país, porque de facto nós vivemos ainda muitas situações que deixam muito a desejar, que não parecem sermos democráticos, que não parecem sermos aquilo que pretendemos democraticamente. Então, mais uma vez, sou da opinião de que nós todos precisamos contribuir para aquilo que é a democracia que pretendemos no nosso país. Apesar, o Executivo está a envidar esforços, está a trabalhar no sentido de enraizar a democracia a nível do nosso país. Então, devemos dar o nosso contributo para que o Executivo possa continuar com os seus planos, os seus programas de execução para aquilo que é a democracia que o nosso país pretende.
Essa é a minha opinião e muito obrigado. Obrigado nós, Filipe Augusto. Na verdade, tentamos intervir o menos possível quando os ouvintes ligam, mas contamos realmente com uma democracia nascida em 92, ali um bocadinho interrompida quase até 2008 e, na verdade, só a partir de 2008 este caminho, devagarinho, de uma pequenina democracia que carregamos ao colo e que tentamos fazer crescer com saúde. João Sebastião, também da Lunda Sul. Muito bueno, seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia para vocês. Muito bom dia. Ok. Sim, aquilo que é a minha contribuição para hoje, dizer que este tema é um tema muito importante para nós angolanos, que estamos a vivenciar uma democracia nova. E para não ser repetitivo daquilo que os meus companheiros já cá disseram, dizer que quando nós estamos a falar da democracia, nós também devemos olhar naquilo que é a distribuição de riquezas. Nós temos verificado uma diferença naquilo que é a distribuição de bens públicos. Na Rua do Governador tem todos os serviços ou tudo aquilo que é o básico para a sobrevivência. Tem água, tem energia, tem segurança, tem asfalto. Mas aquele que é o mais pobre não tem praticamente nada. As ruas totalmente esburacadas, nem sequer uma motorizada se conseguem atravessar em condições, não tem energia, não tem água. Isso demonstra que ainda nos falta muito também naquilo que é a execução da própria democracia. Não só julgar e condenar o estado de moribundos, não, mas também olhar naquilo que é o básico, aquilo que é o mais simples para acomodar o cidadão na sua própria terra, na sua própria região. Acho que isso aqui é o meu contributo. Obrigado. Agradecemos nós o seu contributo. Parece-nos que não temos... Era a Dona Júlia outra vez? Sempre que ouço este sinal... Temos a Dona Júlia Matias em linha. Caiu a chamada. Terceira vez, Dona Júlia. Será sempre muito bem-vinda ao nosso programa. 10 horas e 51 minutos. Não tenho indicação de que tenha nenhum ouvinte em linha. A equipa do sábado às 10h10 integralmente presente hoje. Rita Nogueira, Pedro Manuel, Mendes Jacinto, Dário de Castro e o Isaías Afonso, que hoje não está aos microfones, mas que se junta sempre a nós. É assim que se faz rádio, em equipa e todos juntos. Temos o telefone a tocar, os ouvintes, na sua opinião, porque é para os ouvintes que a rádio existe e é para os ouvintes que a rádio trabalha. Vamos hoje falar então da forma como as democracias se constroem. Não tão abstrato, mas uma democracia... Construir uma democracia é um processo, é um caminho. Como é que os cidadãos podem participar dessa democracia? Como é que as diferentes instituições se consolidam e se interligam? Enfim, quase que pedagógica, que é a forma de debate que nós normalmente preferimos ter, para não ficarmos aqui a falar muito caro, coisas que ninguém entende. Honório da Fonseca, bom dia, está a ligar-nos do Mochico. Seja bem-vindo. Alô, Mochico? Sim, bom dia. Bom dia, seja bem-vindo. Ok, obrigado. E um bom dia extensivo aí para os convidados. Faça favor de dizer. Ok, eu queria dar também o meu contributo. É que a nossa miúda democracia, né, que disse já aí um dos meus colegas ouvinte, que ela está em fase embrionária. Eu sou de opinião que a democracia deve partir também pelas famílias. Parecendo que não, há famílias que não têm democracia, quer dizer, não tem diferença de ideia. O que o mais velho pensar está certo, está errado, todo mundo sim. E tem opinião diferente porque ele é o mais velho. O que é que isso, com isso quer dizer? As nossas instituições também temos que ter elementos que promovam a democracia. Os líderes das instituições públicas e privadas devem ser também incentivadores da democracia, porque quando um chefe tiver a dizer algo e o seu subordinado pensar melhor que ele corrigir, deve ele aplaudir. Mas temos instituições que o chefe é chefe, o que ele diz é certo e ponto final. Como acontece, por exemplo, na tropa, né? Nas fileiras militares, em que o comandante ordena e todos cumprem. Nas instituições não pode ser assim. Então, se queremos que a nossa democracia vá além, temos que iniciar também nas famílias, ter essa democracia, essa liberdade de expressão e opinião, e também nas instituições.
Essa é a minha modesta e humilde opinião que eu queria contribuir. Muito obrigado. Muito bem-vindo, agradecemos nós, João Sebastião. Vamos agora fechar o ciclo de ouvintes aqui mesmo em Luanda. É o Paciência Samuel que está em linha. Seja bem-vindo, Paciência. Sim, bom dia. Bom dia. Faça favor. Viva a Rádio Nacional, rádio de todo o país. Dizer que a democracia, conforme os outros já disseram, está numa fase embrionária, mas nós fazemos uma análise SWOT. Há mais pontos antidemocráticos que democráticos. Vou dar exemplo. Na liberdade de imprensa, normalmente o executivo definiu que o país, ou então o executivo quer trabalhar com sindicatos, associações e cooperativas agrícolas. Mas há aquele entrave, por exemplo, quando as pessoas vão nos órgãos de difusão massiva, são barrados alguns porque têm ideia contrária. Você tem que dizer, por exemplo, aqui em Luanda nós temos problema de lixo. Então tem que dizer, está tudo bem. Se você fala que não, eu penso que esse problema de lixo, temos que ver, temos que dar uma solução, você já é revu. Sabe? Então isso já não é democracia. Porque onde que tem que ser? Tem que se falar só uma palavra que é certa num lado e não pode ver com a opinião contrária. Fica antidemocrático. E outra coisa, aqui mesmo os jornalistas, a gente tem que fazer tudo, tirar o medo, porque há rádios que não podem, por exemplo, convidar pessoas de outros partidos, mas há umas outras que têm já coragem, os jornalistas, para convidar, por exemplo, Makuta Konda, convidar, por exemplo, o Homem da Jura, da UNITA. É assim. E já vimos, já tem uma abertura, pelo menos. Porque o presidente da República quer mesmo uma abertura à democracia. Porque antes aqui não se fazia greves. Agora as greves estão autorizadas. E a partir daí vai se medir a pulsação quando os tais são chamados revus, são chamados na presidência da República. Então já é um passo. Já é um passo muito, muito grande. Para terminar, dizer que se nós queremos copiar, como é que falássemos assim em todo mundo, eu ano antepassado fui aos Estados Unidos, vi mesmo que lá temos democracia. Toda pessoa lá é respeitada. Todo cidadão lá se expressa, vive com dignidade. Mesmo até vi um maluco bem vestido em Nova York. Um maluco. Também tratam dele. Então, acho que isso, a igualdade de oportunidades de emprego, não escolhendo por cara, isso é que faz a democracia, a solidariedade, as pessoas, todo mundo. Há quem tem comida deita, mas tem pessoas que estão na rua com fome. Então, isso tudo, essas coisas todas, falta amor ao próximo, etc., não constitui a democracia. Mas por que nós não copiamos, por exemplo, o que se passa nos Estados Unidos? Podemos copiar o modelo, porque entre países não há amizade, mas sim interesses. E nós não somos bons na democracia. Vamos copiar. E ainda bem que o nosso presidente da República está bem ligado agora com os americanos. Isso é um bom passo. Muito obrigado. Agradecemos nós, Paciência Samuel, seja muito bem-vindo. Por acaso, quando nos falou agora desta questão do lixo e da democracia, lembrámos-nos de uma cena que esta semana constatámos, meramente simbólica. Vinhamos aqui na Avenida das Heroínas e de um lado estava um montinho de lixo e um jovem com um telemóvel a fotografar, e do outro lado estavam 3 senhores do governo provincial com aquelas fardas cor de laranja a tirar o lixo da rua. Coincidentemente, eu ia passar de carro e dos dois lados da rua momentos absolutamente diferentes e coexistentes, porque termos opiniões diferentes não significa necessariamente sermos inimigos ou sermos adversários. Por exemplo, para quem gosta de futebol, uma notícia que nos parece particularmente interessante hoje, vem-nos do futebol português. Confesso que não sou uma conhecedora. Um jogador do Penafiel salvou a vida de um adversário em campo. O jogo entre o Penafiel B e o Águias de Eirize para a divisão de honras da Associação de Futebol do Porto caminhava para o intervalo quando um choque entre 2 jogadores deixou um deles inanimado, o Tiago. E
Só a rápida intervenção da equipa adversária, na verdade do jogador Henrique Vieira, lhe pôde salvar a vida. Um jogador do Penafiel salvou a vida de um adversário em campo. Ser adversário não é ser inimigo e ideias diferentes somam, não dividem. A nova Angola, no sorriso do ofendido, que aprendeu a perdoar e sem vergonha sabe amar. Achei a nova Angola na integridade do soldado, que a bandeira foi jurar para o seu povo então guardar. Achei a nova Angola num caráter de um jovem que aprendeu a respeitar quem com ele não pensar. Achei a nova Angola na união das 7 cores, que apesar das diferenças o arco-íris vai formar. Angola, a sua glória está na garra deste povo, no sorriso da criança que se vê com esperança. Oh, Angola, a sua força está na garra deste povo que dia e noite vela por ti. Angola, a sua glória está na garra deste povo, no sorriso da criança que se vê com esperança. Angola, a sua força está na garra deste povo que dia e noite vela por ti, conservando a união e a paz no coração, trabalhando duro para conquistar o mundo. Ninguém te para palanca negra, és muito rara como diamantes muito cara. Achei a nova Angola do olhar de compaixão de quem gosta de ajudar, não apenas criticar. Achei a nova Angola no povo que tem prazer de votar e escolher o tipo de líder que quer ter. Achei a nova Angola no sossego do adulto que aprendeu a confiar e hoje está pronto para voar. Achei a nova Angola, meu cantinho, meu casulo, onde o rio chora pela minha paixão, és minha pátria. Angola, a sua glória está na garra desse povo, no sorriso da criança que se vê com esperança. Oh, Angola, a sua força está na garra deste povo que dia e noite vela por ti. Angola, a sua glória está na garra desse povo, no sorriso da criança que se vê com esperança. Angola, a sua glória está na garra desse povo que dia e noite vela por ti. Angola, oh minha terra, oh minha pátria. Ai, Angola, Angola pé, Angola pé, Angola. Achei a nova Angola. 11h03. Sábado às 10h10, as grandes questões. É uma grande questão realmente. É preciso pensarmos que além da alta corrupção, há aquela corrupção que é feita mesmo ao nível mais baixo. A burla tailandesa constitui, sim senhora, uma grande questão. No passado tínhamos aquela cultura de pessoas intocáveis. Todo que é cidadão está sujeito à lei. Muita corrupção. Considero uma doença enorme porque afeta de forma significativa a economia de um determinado país.
A grande questão é a democracia e a construção de um Estado de Direito. Sábado às 10h10, o grande debate numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. Então vamos lá ao nosso debate. Na verdade costumamos começar às 11, mas a música estava boa e não quisemos interrompê-la. Vamos tentar identificar já pela voz os nossos convidados. O Salvador Freire é jurista e é presidente da Associação Mãos Livres. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia, ouvintes da Rádio Nacional em Angola. Parece-lhe interessante o tema ou abstrato demais? É interessantíssimo porque vamos discutir algumas questões que são importantes para a democracia e não só. Também aquilo que tem a ver com a própria lei. E penso que essa discussão vai ser muito importante, tendo em atenção, digamos assim, a várias especialidades que se encontram aqui neste debate. Obrigado pela sua presença. O Nelson Domingos é professor doutor em Ciências Políticas. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Esta é a sua água. Exatamente. E o doutor Inglês Pinto, já nos habituámos à sua grande carga de trabalhos. Vocês, senhores do direito, têm em mãos. Bom dia, ouvintes da Rádio Nacional, a equipa técnica. Neste sábado é evidente que começamos com uma nota que também reflete a situação da democracia, o estado das nossas instituições e o relacionamento entre os seres humanos. A nota muito triste do passamento físico de uma colega aqui da Rádio Nacional de Angola. Isto mostra que muita coisa temos que fazer em termos sociais, em termos da convivência humana, que é condição sine qua non para a respeitabilidade entre nós e a própria sociedade. Portanto, isto também na área, espero que as entidades competentes tratem do assunto. Mas, para além dessa responsabilidade das entidades judiciais que devem fazê-lo, uma obrigação constitucional e legal, há que trabalhar e estudar seriamente as razões de ser deste tipo de comportamento desviante que põe em causa a nossa integridade física. E é lamentável, e permita-me passar os meus sentimentos de pesar à família, a equipa da Rádio Nacional e todos os amigos que conheceram a falecida nesta situação como trabalhadora e hoje não estará no meio de nós. De facto, nós agradecemos, gostaríamos de começar. Nós já temos aqui este pressuposto. Primeiro é sempre a sociedade civil. Damos sempre a palavra primeiro ao cidadão. Salvador Freire, eu costumo tratar as pessoas pelo nome, se ninguém vir inconveniente. Sem problemas. Salvador Freire, o seu trabalho diário é o contacto com o cidadão, né? É essa a sua, no fundo, a sua grande profissão. A grande dúvida que se coloca é, será que o cidadão, nesse seu dia-a-dia, acompanha estes grandes fenómenos e estes grandes conceitos? Ou está mesmo mais preocupado com água, luz, e não tanto se a PGR disse, se a interligação entre os diferentes poderes funciona? Como é que o cidadão recebe esta informação? Preocupa-se ou não com ela? Qual é a sua percepção? Bom, devo dizer que às vezes parece uma ação involuntária dos cidadãos terem contacto ou estarem por dentro de vários casos que acontecem no nosso país. Não é, de facto. Portanto, é uma ação, este ato é constitucional, portanto, faz com que o cidadão participe na vida política do próprio país. E a execução desta vontade pressupõe dizer que não é somente da carência que os cidadãos vivem por falta de água, de luz e demais, mas porque estão, digamos assim, conectados com a vida política e social do próprio país. Portanto, na sua opinião, o cidadão interessa-se e participa? Com certeza. Okay. Interessa-se porque quer saber como é que o país vai e participa não só como um simples cidadão, mas também como fiscalizador de várias ações que têm ocorrido no nosso país. Ao passo que esta convivência do próprio cidadão faz com que respeite alguns direitos do próximo e, naturalmente, tem também as suas obrigações e os deveres perante a própria Constituição e perante as leis. Penso que esta participação do cidadão, portanto, não é por acaso, é constitucional e também tem um interesse sociológico quando fundamentalmente está ligado com as questões sociais, com a falta de água, de luz, mas tudo isso intrinsecamente estão todos interligados. Portanto, por isso é que nós vemos que o cidadão está interessado quase em todos os fenómenos que acontecem no nosso país, com todos os problemas que acontecem no país e, consequentemente, também
carece de informação de como andam esses processos, quer relacionado com os casos mais evidentes que têm a ver com a justiça, mas também como precisa que algumas questões relacionadas com seus direitos fundamentais sejam resolvidas o mais rapidamente possível. Há uma, digamos assim, uma pressa do próprio cidadão em querer ter os seus direitos imediatamente resolvidos, mas ao mesmo tempo precisa receber das instituições competentes e de justiça, sobretudo, informação relacionada com a vida política e social do nosso país. Portanto, esse interesse todo faz com que o cidadão esteja vinculado politicamente, digamos assim, ativamente nessas questões políticas que se vivem no nosso país. Nelson Domingos, tem a mesma opinião em relação à participação? Uma coisa que constatamos, por exemplo, durante as entrevistas é esta coisa que agora o Salvador Freire disse também, né? É a pressa. As pessoas têm uma ansiedade, as que participam, pelo menos, e só tivemos estas referências dos ouvintes, é como se nós já tivéssemos uma democracia muito antiga e esta urgência de termos resultados. Na sua opinião, sente isso nos nossos cotidianos, no nosso dia-a-dia? O cidadão tem esta consciência de que temos mais um processo de mudança no país e tem essa preocupação, ou está mais ocupado com o seu cotidiano? Bem, na qualidade de cientista político, tenho o costume de trabalhar com dados. Então não posso afirmar a partir da ausência de dados, mas apenas a partir de percepções. E a partir das percepções que eu tenho, é que nós temos, sobretudo na faixa etária, ou seja, entre os jovens mais propriamente, é que tem surgido há algum tempo esse despertar e esse interesse por exercer a sua cidadania. Eu tenho que dizer que o senhor não é brasileiro, porque com esta pronúncia vão pensar que eu trouxe um cientista político do Brasil para fazer análise no sábado às 10h10. Formou-se no Brasil, é isso? Exatamente. Não é, Fiz a minha formação no Brasil desde 1996 e já estou de volta ao país desde 2013, mas esse sotaque ainda não me abandonou. Entendemos. Então, acha que é sobretudo nos jovens que é esse despertar? Sobretudo nos jovens. E se nós acompanharmos, sobretudo a partir de 2010, com a promulgação da nossa Constituição, houve uma primeira grande contestação em relação ao modelo constitucional aprovado que foi impedida essa tentativa de manifestação. Na sequência, nos anos 2011 e 2012, intensificaram-se essas ondas de contestação, sobretudo motivada, liderada e participativa pelos jovens. E nos últimos tempos... Num país onde mais de 50% das pessoas têm 26 anos de idade, quando falamos de jovens, estamos a falar de uma faixa etária? Estamos a falar genericamente do país? Bem, na verdade, existem 2 critérios para classificar a faixa etária de jovens, mas nós vamos trabalhar até com a faixa dos 35 anos de idade. Grande parte desses jovens são estudantes, muitos deles estudantes universitários, e à medida que vão tendo contato na academia ou mesmo no ensino médio, com outras formas de organização estatal e societária, começam a questionar a sua própria forma de estar no Estado. Ou seja, quanto mais conhecimento, mais nível de exigência, mais interesse? Exatamente. E, sobretudo, com as novas mídias, também tem facilitado esse acréscimo na informação e também na possibilidade de contestação. Inglês Pinto, com um ar pensativo. Vamos primeiro, porque o Inglês Pinto hoje é que pega com esta coisa da interligação de poderes, mas antes de irmos por aí, este envolvimento do cidadão é geral, na tua opinião pessoal? Tende a melhorar a percepção que eu tenho, fazendo um bocado de história desde os anos 74, 75 e há picos de envolvimento. Nós tivemos naquela época, no início da independência, envolvimento interessantíssimo da juventude, todos os cidadãos, numa perspectiva de uma independência, e depois, à medida que o tempo foi passando e consolidando as instituições, houve quase que alguma indiferença. É mesmo isso, determinados estratos sociais que tinham responsabilidades, alguma influência para dinamizar e desenvolver o processo. É certo que a matriz política, jurídica que nós optamos também não proporcionava esse tipo de intervenção dentro do contexto da maior liberdade, de confronto de ideias,
eram feitos todo um conjunto de práticas, eram realizadas determinadas conjunto de práticas, condicionava até certo ponto essa intervenção. Depois tivemos a época no início da década de 90, maior participação. E, diga-se em bom da verdade, também a situação do conflito Faça favor, armado isto condicionava sim. É que ali o Nelson está a fazer um sinal todo tímido. Não, deixa eu terminar. Não, beleza. Condicionava até certo ponto a matriz jurídico-política, condicionava, mas depois de facto, desculpa, eu vou tirar daqui o computador, que a mim faz um bocado de confusão não ver as vossas caras. Maior intervenção, e nos últimos anos, depois da elaboração, da aprovação dessa Constituição, e não só, os estratos sociais, os grupos que têm maior participação vai aumentando significativamente, e nós notamos aqui neste debate que há de facto intervenções dos ouvintes com uma elaboração teórica muito boa, com fundamentação e preocupação até de dar o respaldo legal à sua própria fundamentação. Isto já é um passo muito positivo em termos dos meios de comunicação social, em termos de debate, de intervenção a nível da sociedade civil, a nível dos partidos políticos e, de uma maneira geral, as instituições, mas ainda noto que as instituições, no exercício das suas funções, têm muitas debilidades na interação com o cidadão. Temos que ultrapassar neste domínio, porque há partidos políticos têm responsabilidades, mas não têm exclusiva do processo de democratização. Também queríamos tocar nesse assunto. E a questão das instituições, muitas delas têm que melhorar o seu sistema para responder à necessidade de celeridade na resolução, no auxílio à resolução dos problemas. Mas, em última instância, a responsabilidade da democratização do país é do cidadão enquanto tal. Se estiver organizado, melhor. Facilita ter um mecanismo de interação com as instituições e também no sentido de pressionar as instituições a quem ele confiou através do voto e não só, para o exercício dessa atividade, para a realização última. E na nota do Gonçalves, João Gonçalves, ele coloca a questão da questão material. E aí nós temos que ver o que a condição material determina a sua vontade de participação. E no estabelecimento da ordem de prioridades, se está-me a faltar água, energia elétrica, o pão do dia a dia, dificilmente estou com predisposição para a intervenção. Ou, quando o faço, por vezes há uma tendência de alguma agressividade. É preciso ter também o controle das emoções e também sabermos interpretar que, por vezes, isso reflete do estado de material degradante e prática até que leva a situações criminais. Sim, né? nível de pobreza. É preciso refletir muito bem nesse aspecto. Agora, os próprios partidos que devem ser exemplo... Já vamos também aos partidos, deixa lá o Nelson. Diga, Eu queria apenas fazer uma nota. Uma das percepções que eu tenho é que muitos daqueles jovens que têm estado nesses movimentos contestatários hoje têm se associado a organizações da sociedade civil e promovido uma série de atividades de cidadania muito interessantes. Por exemplo, hoje nós temos alguns desses jovens envolvidos na Andeca, outros envolvidos no projeto Agir, outros no projeto Placa. Inclusive, alguns desses projetos têm organizado limpezas nos bairros em que eles atuam. Outros, inclusive, têm organizado atividades com palestras de conscientização para despertar a cidadania. Então, meu destaque é sobretudo nestes jovens. Mas quando se fala desses jovens, estamos a falar sobretudo de pessoas com mais informação. Ou seja, quanto mais conhecimento e mais informação, mais participação ativa. Sem dúvida. Nós gostaríamos de colocar a questão dos partidos políticos também, mas há aqui questões que nos parecem fundamentais, tentando ser tão didáticos quanto possível, que é as relações entre poderes, né? Temos tido alguns exemplos e algumas situações ligadas nomeadamente aos processos em curso. Tivemos este caso agora com a PGR e com a Assembleia Nacional. O apuramento e a consolidação da democracia passa também por uma estruturação e consolidação das próprias instituições. Perfeitamente. Ou seja, está tudo a acontecer. Paula, de facto, aqui quem lidera essas instituições tem responsabilidade, os funcionários e todo esse pessoal tem que, em primeiro lugar, saber analisar com profundidade o limite das suas competências e assumi-las de facto quando ele tem o respaldo legal. É certo que há uma tendência que eu verifico agora de alguns responsáveis não tomarem decisões com receios de, eventualmente, pôr em causa
algumas práticas, alguma pressão psicológica. Isto é mau. Se nós estamos atentos ao combate à impunidade, a todo um conjunto de práticas negativas que tiveram reflexos, repito, extremamente negativas para a vida social, é preciso as pessoas estarem atentas de quais são as suas atribuições legais e não exonerar-se das suas responsabilidades, com receios, por vezes legítimos, entre aspas, de não vou agir porque eventualmente posso ser sancionado. As pessoas têm, há juristas, há técnicos que devem explicar. Senhor Ministro, senhor Diretor, as suas competências são estas, não há problemas, deve agir. Sobre o pena dessa omissão, imputar responsabilidades por omissão. É preciso ter Mas muito durante cuidado. muitos anos isso foi evitado? Ou isso não foi cultivado? Será que em 2 ou 3 anos no processo de mudança houve uma carga muito enorme de subjetivismos que levaram a práticas que não correspondiam àquilo que está previsto na Constituição e na própria lei. Até também o grande problema é de não sabermos compatibilizar os interesses individuais, que são legítimos, do grupo, com os interesses do coletivo, da sociedade enquanto tal. Do país, então, e do país. E tendencialmente nós, mesmo violando regras, procurando satisfazer os nossos interesses individuais, prejudicamos a sociedade. Este foi um dos fatores fundamentais e que eu acho que a razão de ser do estado de degradação do país de uma maneira geral, se bem que há razões ou outras objetivas que nós todos conhecemos, conflitos, degradação do ponto de vista material. Agora, alterar o comportamento é fundamental. Porque a democracia não se... Bem, fazer uma Constituição nos dias de hoje não é assim tão complicado, né? Produzir legislação menos complicado. Não é tão complicado uma Constituição. Não é complicado. Se há vontade, a determinação, a dedicação, nós podemos fazê-la em 6 meses com uma boa equipa, recolher informação. Não é responsabilidade apenas de juristas, é um erro, mas todos aqueles técnicos e também da sociedade, há lideranças que podem dar muita informação positiva, religiosos, autoridades tradicionais, as organizações da sociedade civil que trabalham a nível de base podem dar inputs necessários para elaborar uma boa Constituição e outras legislação ordinária. Agora é a vontade e determinação dos homens. Podemos fazer uma floreados numa Constituição, por exemplo, concretamente. Floreados não, que ninguém entende. Os juristas, quando começam a fazer floreados... É uma Constituição Mas bonita. antes de olharmos para... ou antes de avaliarmos a possibilidade de um reolhar para a Constituição, temos que olhar neste momento e prestar atenção à consolidação da delimitação de poderes, de o que é o poder judicial, o que é o poder legislativo, onde é que cada um deles intervém, eu acho ou que... isso é um problema resolvido no país? Isto em termos de disposições constitucionais e legais, não há problemas de maior. Aqui há vontade dos homens em aplicar, garantir mecanismos e práticas para a eficiência da própria lei, da própria Constituição. É só uma questão de vontade ou é uma questão de processo histórico? Dr. Nelson da Ciência Política. Ou seja, nós somos um país com 43 anos de independência, certo? 75. Tivemos multipartidarismo em 92. Tivemos um período tenso do ponto de vista de violência até quase 2008. Não, um pouco antes de 2003, 2004. Portanto, voltámos, é quase como renasceu a democracia e a recomeçar. Em termos históricos, seria possível estarmos muito mais à frente? Como é que nós nos podemos autoanalisar? Bem, são dois fatores têm o seu espaço. Por um lado, o nosso processo histórico é determinante e, por outro lado, a vontade política. Quando falo em processo histórico, por mais que a nossa Constituição consagre a separação entre os órgãos de soberania, a nossa história não nos revela isto. Comecemos, por exemplo, lá em 1975, a nossa lei constitucional previa que o presidente da República presidia o Conselho da Revolução. O Conselho da Revolução equivaleria à Assembleia Nacional. Seria como se o presidente da República também presidisse a própria Assembleia Nacional, o que já fere nessa questão da separação entre os órgãos de soberania. Mas vivíamos num sistema político diferente, não é? Sem dúvida, 75. Sem dúvida. Mas isso vai repercutir até hoje nesta coisa da obediência às ordens superiores e, enfim. Além do mais, a nossa primeira lei sobre a Procuradoria-Geral da República, que é a Lei 4 de 79, artigos 3º e 5º, já nos apontavam que o presidente da República poderia escolher e exonerar livremente o Procurador-Geral da República.
É verdade que a atual lei já exige a proposta do Conselho Superior da Magistratura, mas aí nós temos a questão desta herança da interdependência. Ou melhor, da dependência. De gerações, né? Exatamente, e da coexistência de gerações. Exatamente. E a mudança de consciência que é um dos maiores problemas, até porque muitos dos atores que percorreram a nossa história continuam a liderar o nosso processo histórico. Agora, se nós temos, num período tão curto, 2017, estamos em 2019, esse processo de abertura deflagrado com a eleição do atual presidente da República, significa que se este mesmo processo fosse levado a cabo pelo anterior presidente, nós estaríamos numa situação de abertura democrática muito melhor. Eu, inclusive, tenho muita dificuldade... mais cedo. Exato. Eu, inclusive, mas tenho dificuldade... Mas seria sempre uma questão de tempo. Exato. Na verdade, é uma questão de tempo. Sim, e eu tenho dificuldade em falar em consolidação da democracia, porque eu acredito que nós estamos num processo de transição ainda, porque não podemos falar em algo consolidado quando algo está em movimento. Algo consolidado é algo que já está estabelecido. As nossas instituições, nós percebemos que elas, em parte, grande parte delas, agem de acordo com quem lidera o país. Durante muito tempo parecia que não tínhamos Tribunal de Contas, parecia que não tínhamos PGR, parece que renasceram, ou parece que passaram a existir a partir da eleição. Na verdade, o Tribunal de Contas, se nós formos ler aquele livrinho verde que tem os acórdãos, aquele livrinho, salvo seja, porque ainda há ali coisas muito interessantes. Sem dúvida. Eu lembrei-me agora que falou do Tribunal de Contas. Sem dúvida. Há pequenos sinais, né? Vai havendo... A Paula colocou uma questão interessante, que eu acho que nós podemos refletir, é o problema das gerações enquanto tal. É uma geração que tem uma experiência, estamos aqui off-record a discutir o problema das gerações e aqui o António estava a desencadear a questão das gerações, a dinâmica, a juventude que está a participar. Há uma geração que tem responsabilidades acrescidas em colocar o testemunho e transmitir os aspectos positivos, existiram alguns, e os erros que foram cometidos ao longo, para que não venhamos a cometer os mesmos erros no plano político e social. E essa geração deve passar o testemunho de forma desinibida, descomplexada. Erramos, em muitos aspectos erramos. É um facto evidente, estão aí os resultados. Mas há aspectos positivos que há que recolher e há que aperfeiçoar esses aspectos positivos. Essa geração ainda tem capacidade física e intelectual suficiente para, com responsabilidade, transmitir às gerações que têm maior dinâmica, quer física, quer intelectual, mais física por vezes, né? Para de facto porque o intelectual também se constrói, aquilo que o Nelson disse é fundamental. E eu acho que é um aspecto. E será que temos lucidez, distanciamento suficiente? Há bocado o Inglês Pinto disse construiu um raciocínio que me pareceu muito interessante, que é os interesses individuais, os interesses do grupo e os interesses económicos que se colocam e o interesse supremo de país. Num país que, no fundo, ainda mal aos 43 anos... Há pessoas que ainda não casaram. Isto é muito simplista, mas é verdade. Ou seja, a própria construção do Estado-nação não implica que essa... Será que nós temos já esse distanciamento suficiente? Aqui uma coisa, Paula... Sendo que o campo económico se consolidou e amadureceu. Os interesses individuais e do grupo e de familiares devem ser protegidos, mas há sempre limites estabelecidos para que não haja incompatibilidades ou atropelo de um direito à proteção de interesses individuais. Agora, o aparelho de Estado, toda essa máquina, é que tem que... Os homens são tendencialmente egoístas, tendencialmente individualistas. Faz quase parte da natureza. Agora, porque por isso é que criamos a estrutura do Estado para manter os equilíbrios. E quando alguém, passa a expressão, privatiza o aparelho de Estado... Isto faz com que ele não corresponda aos interesses da sociedade em geral, apesar de que formalmente, do ponto de vista da instituição, há uma estrutura, há um exército e tal, mas essa máquina, até na produção da própria legislação, temos que ter capacidade de verificar se essa legislação corresponde ao interesse de toda a sociedade ou ao interesse de determinado grupo. E nós temos exemplos concretos daquilo que nós chamamos leis injustas. Já tivemos aqui exemplos de leis injustas, porque era em função... Porque há uma teoria, que eu não gosto de vocês que ficam arrepiados quando falam de Marx, né? Que é uma teoria marxista de que o direito nem mais que a vontade de uma classe dominante expressa em lei.
Portanto, até hoje ninguém consegue, mas é certo que nos Estados de Direito Democrático o esforço que se faz é tentar produzir legislação que corresponda o máximo possível à vontade do coletivo. Mas isso está também inerente à existência de diferentes poderes, não é? À coexistência, correto, a coexistência, à inter-relação e à interdependência. Em última instância, eu digo isso publicamente, a separação de poderes nem mais do que um mecanismo para a consolidação de um poder mais geral. Portanto, ao executivo, ao legislativo e ao judicial. O legislativo. Eles têm que ter uma interdependência, respeitando cada uma das suas competências, porque qual é o poder? O poder do Estado angolano. O poder do Estado francês, americano, belga ou congolês. A partir daí há um jogo de composição, esse poder feito, exercido fundamentalmente, em última instância, para a defesa dos interesses dos cidadãos. E depois há o cidadão que decide. Eu ia mesmo assim, Freire, eu ia mesmo assim, até sobre o papel que as organizações podem ter ou devem ter na consciencialização dos cidadãos. Ou seja, se temos um sistema de educação fragilizado, vá lá que agora temos uma exigência de qualidade, por muito criticado que seja, nos agrada particularmente, porque à qualidade não se pode ceder. Como é que as organizações como a Mãos Livres e como outras organizações de cidadania podem contribuir para essa maior informação do cidadão? Há uma questão aqui muito interessante que o meu colega do painel esteve aqui a referenciar sobre a herança que houve e da consciencialização, da coexistência de gerações, por exemplo, e a transmissão do interesse, como disse o Dr. Inglês Pinto. Todo este processo leva à consciencialização. Essa consciencialização conduz a que o cidadão seja um ator ativo. E como o ator ativo, exige que, de facto, não haja atrasos como está a acontecer agora. Ativo e mais consciente ou ativo e facilmente manipulável? Não, ativo e mais consciente. Ativo e mais consciente, porque a um determinado momento demos conta que a consciencialização dos angolanos aumentou. Aumentou de que maneira? Verificamos hoje que parece que os cidadãos estão mais à frente de algumas coisas que querem que sejam resolvidas com rapidez, com transparência, com, digamos assim, de formas que este interesse não seja apenas de meia dúzia de indivíduos, como tem acontecido no nosso país. Quer dizer, o interesse tem que ser coletivo, o interesse tem que ser da sociedade e, naturalmente, os cidadãos querem a fiscalização, aparecem como fiscalizadores. Mas, ao mesmo tempo, também, parece-me que as instituições estão um pouco atrasadas em relação ao comportamento, ao interesse dos cidadãos. Quer dizer, eles precisavam ter uma informação mais detalhada, precisam ter, digamos assim, que os assuntos candentes do país fossem transmitidos de forma mais célere do que estarem a ouvir, talvez até não chegam a ouvir através dos órgãos de comunicação social, às vezes são até na rede social e de facto nas redes sociais, entretanto faz com que de facto o cidadão não tenha, digamos, não acompanhe e não vê de bom agrado o que está a acontecer. Por exemplo, falou aqui da questão... Mais informação? Mais informação, precisa-se mais informação. Mais informação. E essa informação tem que ser uma informação, de certa forma... simples e objetiva. Não ligar o complicado. Por exemplo, há uma situação em que aconteceu, por exemplo, com o nosso deputado, o Manuel Reblais, em que depois aparece a instituição, o Ministério do Interior, a pedir desculpas. Quer dizer, isso para o cidadão não é uma informação correta, porque entendo eu que o que aconteceu com o deputado aconteceu com o Parlamento. Não é apenas chegar a pedir desculpa, não é o suficiente para resolver essa questão. E penso, a interdição do Manuel Reblais devia ser feita por um órgão, digamos assim, um órgão de justiça, não um órgão policial, porque a polícia não tem competência, digamos assim, de interditar a saída. O Frei fez-me lembrar aqui no tempo da nossa revolução. O Neto dizia que esse processo não seja apenas de uma elite, meia dúzia de políticos, né? E aí, de facto, essa participação que é necessária do cidadão. E aqui eu vou dar aqui um exemplo. Mas neste caso referente ao deputado Manuel Reblais particularmente,
temos realmente um study case, um estudo de caso, de correlação de poderes, de interligação, de interdependência e da forma como temos que analisar também isso. Gafes, a mesma essa expressão. Ou seja, temos que sair da fulanização das pessoas para a compreensão dos processos. E essa compreensão é que o cidadão precisa ter, essa informação. Para além dessas falhas de natureza jurídica ou legal, há também princípios éticos no exercício de qualquer profissão. Deontologia, verificar, não é pelo facto de ser deputado. Qualquer cidadão, enquanto é merecedor de tratamento adequado nos termos da lei e com princípios de convivência humana salutar. Portanto, aí essa informação, quer dizer, qual é a informação que o cidadão tem em relação a esse caso? E dentre outros casos que acontecem? Pois, porque não podem dizer que a imprensa não deu. Hein? Não deu, correto. E de facto, há que verificar o pedido de desculpas, tem razão de ser e tinha que ser mesmo assim, porque isto não quer dizer fraqueza de poder. Pelo contrário, nos sistemas democráticos temos que ter muita atenção, devemos e temos que exercer o poder. Isso é inquestionável. Mas dentro dos marcos legais, em termos democráticos e da própria Constituição. Porque não pode existir vazio de poder, porque senão não há democracia. Portanto, e o poder tem que assentar em princípios legais na lei. E é por isso que é o Estado de Direito democrático. Né? E aí é que eu posso avaliar a capacidade do exercício dos políticos, no exercício do poder, quando eles conseguem compatibilizar o exercício do poder, da autoridade, em democracia, respeitando direitos fundamentais, presunção de inocência, imagem, bom nome, aquilo que os juristas muito gostam, não são floreados, mas são factos evidentes. Aquilo que no fundo todos temos que gostar, mas que se calhar é um processo de aprendizagem para todos nós mas também. Mas também não podemos passar a vida a dizer que é um processo... Não. Tens aqui o neto, o seu netinho não pode estar aqui há anos a dizer estamos num processo de aprendizagem. Aliás, nós já passámos uma fase em que não sabíamos se os nossos filhos iam viver em paz, portanto já ultrapassámos, portanto, pós-neto já vamos ter outra coisa. Não podemos ter o fundamento da Nelson, diga, mesmo que a seguir tenho uma pergunta direitinha para si. Bem, este evento com o deputado Manuel Rebelais nos revela uma série de questões. A primeira questão, que é positiva, é uma das poucas oportunidades que temos em que instituições do Estado vêm a público reconhecer um erro. Mas, ao mesmo tempo, é importante que este reconhecimento não fique adstrito ao deputado, porque a percepção dos cidadãos é que esse pedido de desculpa foi apenas porque se trata de um deputado vinculado ao MPLA. Porque ao longo da nossa história, muitas pessoas foram impedidas de viajar do país, eu inclusive sou uma dessas vítimas, sem fundamento legal, sem a restituição do valor da passagem, e em momento algum nenhuma instituição veio a público se desculpar. Há vários nomes que posso mencionar. Nem em privado. Ninguém lhe pediu desculpas. Nem em privado. Há vários nomes que eu posso mencionar de pessoas que foram impedidas de sair do país e nós temos a oportunidade magna de pedir desculpas a estas pessoas para criarmos um novo Estado. Esta é a oportunidade de nos reconciliarmos, de começarmos uma sociedade mais coesa, com respeito aos direitos e às liberdades de cada um. Eu tinha uma pergunta muito direta para fazer ao Nelson Inglês Pinto, que é o papel dos partidos políticos. Ou seja, nós falámos já do papel da sociedade civil, na verdade referiram os três participantes até aquilo que em ciências políticas acho que se chamam as novas clivagens, né? Há uma tese que defende que o esvaziamento de ideologias enfraquece os partidos políticos, né? e a militância partidária e que se constroem interesses e grupos em função dessas novas clivagens e novas formas de organização da sociedade civil. Mas no nosso país temos os partidos políticos com interesses partidários de ascensão ao poder, obviamente, e com responsabilidades de Estado. Esta é a parte de pergunta. Que parte de responsabilidade cabe aos partidos políticos, no geral, na consolidação deste processo de democratização? Bem, na verdade, eu continuo com a ideia desse processo de transição e não necessariamente sim. Da consolidação.
Um dos principais porque a minha papéis... geração tem um pouco a ideia de um tempo em que nem sequer éramos multipartidários, né? Então o nascimento da multipartidarismo é quase fundador e daí a expressão consolidação. Mas concordamos questionar consigo, porque não temos ainda as instituições temos de muito facto caminho consolidadas, daí afirmar consolidação tenho muita dificuldade. Então, uma das questões fundamentais é exatamente a própria fiscalização, sobretudo nos partidos na oposição, mas o próprio partido na situação tem também a responsabilidade de fiscalizar os próprios atos do Executivo, o que vai acabar nos levando ao problema do Acórdão 319 de 2013 do Tribunal Constitucional, que coloca limitações ao processo de fiscalização dos atos do titular do Poder Executivo. Essa é uma das questões que precisa ser repensada urgentemente se quisermos estabelecer de facto esse check and balance, esse sistema de freios e contrapesos. Uma outra questão... A tese de que, por força do acompanhamento da execução do Orçamento Geral do Estado, se exerce fiscalização, é válida? É muito limitada. É muito limitada, porque nós poderíamos ter um sistema muito mais dinâmico e mais interativo entre os dois órgãos de soberania. Mas estamos a fugir, daqui a bocadinho acaba o nosso debate. Qual é, certo. Eu vou perguntar como se estivesse na primeira. A segunda questão. Qual é o papel que os partidos políticos têm qual é a expressão que usa mais científica, concordo transição para a democracia? A primeira questão já mencionada é a questão da fiscalização. E a segunda é o trabalho de conscientização dos cidadãos, o trabalho de despertar a cidadania. Essa é uma das questões fundamentais. Mas não temos aí um conflito de interesses. Se eu, partido político, quero conquistar o eleitor, estarei interessado em consolidar a consciência do cidadão? Pelo contrário, cidadão mais consciente, mais apto a olhar para o programa do partido e conseguir diferenciar as armadilhas que aí existem. Porque, infelizmente, os nossos eleitores ainda estão muito presos à figura do candidato e nem tanto ao programa eleitoral. Se eu tiver cidadão instruído, ele estará mais apto a avaliar a melhor proposta de governo. Essa fulanização da política não é mundial? Mundial. Cada vez ouve-se falar mais nas pessoas. Tendencialmente mundial, permitam-me. Sim. De facto, aqui são as lideranças, são alguns princípios que não vão em termos de rigor, mas à medida, aí estou plenamente de acordo com o António, à medida que vai aumentando o nível de qualidade de ensino de educação, em termos de análise crítica dos fenómenos sociais, políticos e económicos, maior é a exigência do cidadão. E a partir daí vamos ter um mecanismo que as pessoas vão ver os programas, vão analisar a atitude, a forma de ser e de estar de cada candidato, o seu perfil e, eventualmente, é que eu tenha analisado, e temos que ter uma outra forma de eleição para que, de fato, eu não vá votar num deputado genericamente de uma lista, mas saber de antemão como eu voto a minha confiança àquele cidadão. E podíamos ensaiar isso a nível das Mas o processo das autarquias... Era aí que chegamos, quase no fim do debate chegamos. O processo das autarquias, que em princípio tudo indica que está iminente, vai ajudar-nos a apurar e a afunilar ainda mais os mecanismos nesta fase de transição para a democracia? Eu espero que sim, porque a nível é uma estrutura que mais se aproxima. Aquilo entre democracia participativa e representativa fica no meio, para a democracia direta, né? De facto, aí tínhamos que mexer, eu tenho ideias sobre isto, de existir um mecanismo que o indivíduo vota não apenas numa lista de forma, mas no cidadão que eu conheço, o mecânico António, que sempre dedicou a vida daquela comunidade, foi empenhado e sempre lutou pelos interesses da comunidade em matéria de água, energia, e aí há uma pessoalização positiva no processo eleitoral. Não uma lista que o partido aparece com o Francisco, que até é o menos querido da comunidade, mas pelo fato de ser do partido A, eu vou votar. Mas aí será do interesse dos próprios partidos e aí proporem pessoas reconhecidas na sociedade. Seriam mais exigentes, seriam critérios mais rigorosos de seleção dos candidatos. Isto é importante. Paula, vamos ver só uma questão aqui.
E fazendo um bocado Ficamos de já a história. saber que quem fecha os debates também é parte da cidadania. Correto. Portanto... E voltando a quem representa a cidadania, eu pelo menos sou cidadão. Pelo menos... E eu ainda quero passar. Aqui o problema de determinados grupos sociais, algumas, passo a expressão, elites, que é a sua área de conforto. Temos que desenvolver a cultura de que os sistemas democráticos, em que a democracia até económica, de acesso de igualdade de oportunidades, não põe em perigo a nossa área de conforto. Nós criamos uma estrutura aqui, essa gente da mãos livres e tal, essas manifestações, essas situações, pode pôr em causa o nosso status quo. Isto que nós temos que refletir seriamente, que com democracia, com concorrência, ou seja, com uma espécie liberdade, de uma desconfiança à partida. da liberdade de outros, vai pôr em causa o meu status. E as pessoas, por vezes, têm esse fator subjetivo. Mas eu sinto isso um pouco mais desanuviado, não é? Eu ainda consigo reconhecer as pessoas quando fazem suas análises. Atenção, esta gente pode ser que vai pôr em causa, não é em função do interesse da nação, mas o interesse legítimo do grupo, né? Não querem ver essa sua área com turbulência. E por vezes mesmo sacrificando milhões. E é preciso também analisar essa questão de psicologia social, e há gente desses estratos sociais que já reconhecem, não, com concorrência econômica, com liberdade, eu até pelo contrário vou consolidar o meu status, porque estou com capacidade técnica de conhecimento, de envolvência social, que vai consolidar a minha estrutura. Outros que estão receosos. E mais com a legitimidade desse reconhecimento, não é? Sim, com a legitimidade desse reconhecimento, de facto, eu Nelson, acho que... autarquias e transição para a democracia. Temos aqui um bom instrumento e um bom momento para darmos um passo, para subirmos um degrau. Temos sim, mas nós estamos com um problema anterior que os ouvintes destacaram, que é a confiança nas instituições. Não há confiança nas instituições. Os ouvintes revelaram exatamente isto. Com as autarquias é necessário que as instituições sejam confiáveis para que o eleitor acredite que o seu voto de facto vá ao candidato que ele quer que seja eleito. E uma outra questão que eu tenho me debatido há muito tempo é a proposta do método eleitoral reproduzido a partir da Assembleia Nacional para o método também autárquico. Porque adota-se, por exemplo, o método D'Hondt, que se um determinado partido tiver eleito 3 candidatos pelo método D'Hondt, se fosse, por exemplo, pelo método e um partido menor eleito apenas um partido, se fosse pelo método Sanleg, por exemplo, esse provavelmente teria eleito 2 e aquele, ao invés de ter eleito 3, teria eleito também 2. Então, a escolha do método eleitoral acaba repercutindo também na qualidade do voto do cidadão, da escolha de quem vai governar. Neste momento, será que é mais uma questão do método ou uma questão do papel que todos nós, cada um de nós, individualmente e como coletivo, temos, tanto na nossa contribuição para o reforço das instituições, como na nossa contribuição para o reforço da consciência do cidadão, com informação, com maior presença, com maior atividade. Ou seja, estamos mais em momento de questionar o método ou de pensarmos como é que cada um de nós e todos juntos vamos contribuir para essa questão das instituições que referiu, é fundamental. Sim, mas é um conjunto. É tudo junto. Exato, porque se eu não penso no método, vamos continuar a ter uma Assembleia Autárquica sobre-representada, como temos a Assembleia Nacional, e o cidadão continua a não se rever mesmo numa Assembleia Autárquica. E só uma questão rápida. Uma outra questão ainda relacionada à própria questão da confiança nas instituições pode ser resolvida com a TV Assembleia Nacional. O cidadão consegue identificar claramente quem é o deputado, se o representa de facto ou não. E aí temos depois a armadilha da lista fechada. Eu estou preocupado até nas redes sociais a fazerem, passo a expressão, mesmo chacota, aqueles mecanismos da apresentação do desempenho dos deputados, né? E eu acho que nós temos que trabalhar muito seriamente em termos de democratização dos partidos políticos. Porque a maior parte dos partidos políticos, estou com dificuldades em encontrar exceções, partiram de pessoal que estava envolvido nos anos 70 com aquela forma de exclusão, de métodos não democráticos, de funcionamento das estruturas partidárias, e hoje a democratização não é mero capricho das suas lideranças, é imperativo constitucional,
é imperativo legal, quer a Constituição é clara no artigo 17º, de que os partidos devem se organizar de formas democráticas. E é também um direito que o cidadão militante do partido tem de existir democracia dentro das suas estruturas. E a nossa história para a democracia dentro das estruturas. A história nossa é que a maior parte não sei se os senhores sabem, mas os tempos em rádio são sagrados. Daqui a bocadinho vamos embora. Há 40 anos que sei. Há 40 anos que cá vejo. Nelson, 1 minuto para o seu olhar sobre este momento atual. Em transição, em consolidação, em nascimento. O certo é que temos o agora, não é? E a ansiedade deste agora. Bem, antes quero chamar a atenção ao que houve em relação à questão da sucessão presidencial. O que tivemos foi sucessão presidencial e não transição necessariamente presidencial em termos de ciência política. Porque quando falamos em transição presidencial, em transição de regime, pressupõe a mudança de um regime na total. É uma outra discussão. O momento atual é um momento que o atual governo tem que saber tirar proveito. Tirar proveito como? A base do respeito à Constituição e à lei e contar com os cidadãos enquanto parceiros do Estado para dar início a uma nova etapa. Inglês Pinto. 1 minuto? Sim, rápido. Em termos democráticos, já sabes que eu fecho com o cidadão. O único ditador é o tempo que tem que respeitar necessariamente. É um ditador. Portanto, os processos democráticos são importantíssimos. Todas as instituições e o cidadão devem participar, até porque a nossa realização material, da melhor forma de o fazer, passa por discussão, debate, pela democratização do país. Isso é um fato inquestionável. Não há nenhuma incompatibilidade entre democratização, direitos fundamentais, exercício do poder, da autoridade, da disciplina, ordem no país, mas dentro do marco legal. Isto é importantíssimo e a capacidade de quem é responsável das lideranças de saber compatibilizar. Eu vou exercer o poder sem abuso do poder. O cidadão tem o direito sem abuso do direito. E vamos manter o equilíbrio e as instituições desempenhar-se seriamente e há que melhorar em termos de rigor no exercício das nossas atividades profissionais. Magistrados, legisladores, governantes de uma maneira geral, para que de facto sejamos merecedores do respeito pelas instituições. Não é o que eu tenho dito, eu não temo ninguém, eu respeito todos. Eu respeito, não temor das instituições. Então esse equilíbrio é fundamental a nível da sociedade para termos de progresso. Já temos experiências muito boas e outras negativas. E há que assumi-las também as negativas de forma honesta e de forma desapaixonada continuarmos a debater. E a própria rádio, os ouvintes tiveram a oportunidade, isso também é democracia. E a nível de comunicação social, vocês da Rádio Nacional estão na proposition, não sei qual é, onde vocês estão. Isso só sondagem de opinião é que determina nesse sentido. Tá, obrigado. Esperamos bem, obrigado a nós. É que no fim o grande fiscalizador é mesmo o cidadão, nem que seja na hora do voto. É o cidadão, o grande fiscalizador é o cidadão. Portanto, o cidadão tem um conjunto de direitos e deveres e, como tal, está sujeito em relação à sociedade. Esses direitos e deveres devem ser cumpridos e também as instituições de direito devem ver o cidadão como participe da própria democracia também. É um indivíduo ativo para que a democracia em Angola floresça e traga resultados positivos. E é preciso, de facto, e eu estou plenamente de acordo com o Dr. Pinto disse há um bocadinho, em outras palavras, é preciso que o cidadão seja educado, seja informado. E o que está-se a verificar, parece-me que o cidadão está um pouco mais avançado que as próprias instituições, em vez de passar as informações corretas, em vez de lhe dar o direito de exercício de cidadania que é constitucional, parece-me que ainda estamos longe neste aspecto. Caberá com certeza às instituições com mãos livres também esse papel, digamos, educador do cidadão. Tem sido o nosso trabalho, temos tido esta oportunidade de passar esta informação aos cidadãos, sobretudo àqueles mais desfavorecidos, e temos percorrido, digamos assim, o país todo, embora com algumas dificuldades também. Imaginamos que sim. Num processo de transição... Muito obrigada, meus senhores. Agradecemos a todos. Num processo de transição para a democracia, fazemos falta todos a interação, cada um no seu espaço, para se poder construir um equilíbrio.
E faz falta, sobretudo, parece-nos que esse fica o grande saldo do debate, a noção de que um Estado só é democrático se é um Estado de direito e se isso se respeita. General Gonçalves, vamos às considerações finais do nosso debate. O Estado de Direito é, portanto, hoje a forma de governo mais adequada ao desenvolvimento económico, social e cultural das várias sociedades. Sublinhamos o cultural porque há sociedades que são multiculturais ou pluriculturais, como lhe quiserem chamar, mas este aspecto do respeito pelas várias culturas é também um aspecto muito importante no quadro do Estado de Direito. Estado de Direito, em geral, é sinónimo de democracia, pelo menos de democracia política. Só que a democracia tem avançado tanto e tem tido tanto prestígio que ela ultrapassou a simples área do político. E hoje fala-se em democracia social, em democracia económica, etc. De maneira que parece consensual que um regime democrático, além de garantir os direitos fundamentais e a dignidade da pessoa humana, tem que garantir o desenvolvimento das condições de vida no sentido de as melhorar. Toda a história da humanidade tem sido uma luta em torno disto. Como é que nós conciliamos a liberdade com o desenvolvimento? Há mesmo um grande economista indiano, Amartya Sen, que aqueles que dão aula ou que têm aulas de economia conhecem muito bem. Amartya Sen, inclusive, que foi prémio Nobel, é de nacionalidade indiana, tem um livro que chama exatamente isso, o desenvolvimento como liberdade. Quanto mais desenvolvido é um povo e quanto melhor são as suas condições de vida, mais livre ele é. Um outro economista norte-americano já falecido, John Kenneth Galbraith, dizia que nada limita mais a liberdade da pessoa do que um bolso vazio. Então, em termos da grande questão democrática, o que temos que fazer avançar em simultâneo é, por um lado, um aparelho jurídico muito bem formado, com gente muito competente e independente, capaz de propor leis e capaz ao mesmo tempo de vigiar a sua aplicação. Isto significa poderes legislativos e poderes judiciários com capacidade. Em segundo lugar, o desenvolvimento educacional da sociedade. E em terceiro lugar, é óbvio, o desenvolvimento económico, o aproveitamento de todo o potencial que o mundo de hoje nos oferece. Essa é que é essa. Obrigada, General Gonçalves. O país está a mudar, mas a mentalidade não. É só para ver que hoje as pessoas já não fogem carro, carro é que lhes foge. Estás a ser assaltado ou agredido, só ficam a te olhar. Ninguém vem te acudir, depois de te fatigar, então a vir. É o quê? Te roubaram o quê? Mangolé solidário. O carro do outro avariou em plena estrada. Em vez de ajudar ou esperar, tá a cozinhar. Pim, tira essa lata daí, pá! Hoje se o vizinho tá a chorar ou tá doente, não adianta se preocupar em perguntar se tem o quê. Não vai dizer a verdade e dentro do coração vai te falar, seu fofoqueiro. Quer saber por quê? Esse é o mal da nossa raça. Basta ter um pouco, deixamos de ser humildes, até dar graça. Só porque fez um tempo na tuga, agora a mínima coisa. Nós lá em Portugal, até eu falar muda. Ouve lá. Mas eu já falo assim, meu. Desde quando se você crescer comigo? Pra quê, meu amigo? Tá vendo isso então? De tanto viverem da aparência até esquecem quem realmente são. Até água de funge, escama de peixe tão a deitar na rua. Não ligue, isso é Angola. Aí mesmo sítio pra urinar. Não ligue, isso é Angola. Se você que é dono da terra pensa assim, imagina aquele que vem de fora. Vamos voltar a ouvir o Yannick, não podemos é deixar de ir à redação central. Olá, Africanet, as gordas das 13. Sim, vamos embora. Mais de 50 postos e centros de saúde estão encerrados no Kwanza Sul por falta de enfermeiros. Industriais e agricultores na ilha, reitero, voltam a questionar políticas de escoamento dos produtos do campo. Sindicato de Jornalistas Angolanos, núcleo da Rádio Nacional de Angola, apresenta segunda-feira caderno reivindicativo. Governo de Luanda reitera apoio da não reitera apelo para não construção em zonas de risco. O porta-voz da Casa CE admite crise na coligação do desporto. Petro de Luanda em dia de adaptação do campo, onde deve medir forças com Zamalek do Egito. Estas e outras, pontualmente, às 13 horas no Grande Jornal. Paula. E a crónica? A crónica está em execução.
Então vamos aguardar pelo Jornal das 13. Nós despedimos-nos aqui, sábado às 10h10, hoje com este debate que vai levantar muitos debates, com certeza ainda, de um país que está em transição, para se consolidar como país, para se consolidar democrático e de direito. Bom dia, até o próximo sábado. Hoje se o vizinho tá a chorar ou tá doente, não adianta se preocupar em perguntar se tem o quê. Não vai dizer a verdade e dentro do coração vai te falar, seu fofoqueiro. Quer saber porquê? Esse é o mal da nossa raça. Basta ter um pouco, deixamos de ser humildes, até dar graça. Só porque fez um tempo na tuga, agora a mínima coisa. Nós lá em Portugal. Até eu falar muda. Ouve lá. Mas eu já falo assim, meu. Desde quando se você crescer comigo? Pra quê, meu amigo? Tá vendo isso então? De tanto viverem da aparência até esquecem quem realmente são. Até água de funge, escama de peixe estão a deitar na rua. Não ligue, isso é Angola. Aí mesmo sítio pra urinar. Não ligue, isso é Angola. Se você que é dono da terra pensa assim, imagina aquele que vem de fora. Atropelou o homem, ainda está em vida. Leva já pelo menos no hospital. Não, tá a fugir. Agora é assim, toda doença quando é prolongada, pensa já que se dê. Mentalidade, atitude, comportamento tem de mudar. A mudança de consciência, a mudança de consciência. Mentalidade, atitude. Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação.